Ah, aí, fechou. Então, essa semana vocês vão ver basicamente controller, que resumindo assim é um back-end do Rails. Tem lá vocês vão continuar vendo o modelo MVC, que é o Model View Controller. O modelo que vocês viram semana passada com o Kaidan, que é tipo uma regrinha lá que você vai colocando no programa que você tem que seguir, é o controle agora o back-end, e semana que vem com o Fernando vocês vão ver então a Vue, que é o front-end. Então eu vou começar aqui desde o comecinho, eu posso criar um projeto. Posso criar um projeto assim normal. Eu vou aumentar a tela, que eu acho que senão vai ficar meio complicado para. Aí, melhor. Então vocês podem criar um projeto assim normal, Rails new e o nome do projeto, ou vocês podem basicamente dar o Rails, underline a versão que vocês estão escolhendo do. Opa, a versão que vocês vão escolher, underline, e aí new e o nome do projeto. E aqui ele vai criar lá aquele monte de arquivo e dependência que vocês viram. Algo bem simplesinho. É só esperar terminar. É só, assim, comentando um pouquinho mais, controle é uma parte que eu tive um pouquinho de problema quando eu era trainee. Então eu tentei simplificar um pouquinho mais, para ficar um pouquinho mais de boas, entender? E aproveitando também que vocês não. Eu acho que, assim, por causa do semestre, vocês estão um pouquinho mais atrasados em relação à lista, em relação a aprender os conteúdos. Então vou simplificar um pouquinho mais. É. Oi? Eu acredito que sim. É que eu não uso o RubyMine, mas é basicamente lá o Rails, New e o projetinho. Você pode fazer também no terminal. Só que Visual Code é melhor. Mas continuando então, se eu der um code espaço ponto vai abrir na pasta do arquivo que eu acabei de criar. E aqui estão basicamente aquele modelo que vocês viram nas últimas semanas, que era. Opa, esse daqui não era para estar aqui. Esse daqui é outra pasta, então. Ah, putz, vacilo meu. Eu tenho que entrar na pasta primeiro, né? Deixa eu só ver. Caralho, abrir um negócio não precisava. Se eu só fechar aqui, fica mais show. Beleza, eu vou ter que entrar na pasta que eu acabei de criar. Ah, eu acho que eu escrevi errado ainda. É, eu escrevi errado. Fio. Aí. Aí aqui se eu der um code espaço ponto, eu vou abrir o editor meu da maneira que eu acho que vocês já estão acostumados, que é o app, bin, configuration. Essas coisas vocês não mexeram muito, acho que é. E também vocês não vão mexer muito, acho que mais vocês vão ver o app, config, o db. Se eu abrir o Genfile aqui vai mostrar a versão do Ruby que eu tô, a versão do Rails que eu escolhi para executar, a, o banco de dados também. E agora aqui para começar eu daria um Rails DB create. Só que aqui vai dar um errinho porque esse banco de dados em si eu já estou utilizando ele, que é aqui próprio do computador, que no caso se vocês entrarem em config application, não, né? Que é config database aqui vão ter configuração lá um pouquinho melhor. Aqui mais para frente vocês vão ver como que deixa isso daqui um pouquinho mais melhor, mas basicamente é o nome do coisa que eu estou mexendo. Aqui como eu falei, ah não, criou, não sei porquê, mas criou. Então eu vou começar criando a minha model, que eu acho que vocês viram semana passada, que é o Rails Gmodel, e aí eu vou escolher a model que eu quero criar. Aqui eu pensei em fazer uma de filme, no caso move, aí eu vou colocar os parâmetros, como o nome vai receber uma string, o ano vai receber um integer, que é o inteiro, o estúdio vai receber uma string também. Aqui eu acho que é um pouquinho importante vocês se lembrarem de colocar, tentar padronizar no em inglês aqui, pelo menos o nome da model. Os campos acho que nem precisa muito, mas o nome da model é algo que é meio que um padrãozinho assim de você utilizar aqui singular quando você vai criar a controle você usando plural, porque na controle você está mexendo com vários filmes, e aqui no caso é só um filme.
Então eu rodo o Rails Gmodel com as coisas que eu queria colocar. Aí aqui já aparece que deu um create lá na DB Migration, que eu vou mostrar para vocês, e criou a model, que é o que vocês viram semana passada. No caso, a model é essa daqui. Acho que eu nem falei, mas qualquer dúvida que vocês tiverem aí é só interromper de boas, e aí eu tento explicar e depois volto ao assunto. Que no caso ele criou a model e criou na DB Migration esse negocinho aqui, que é que eu vou adicionar na tabela agora. No caso ele criou a tabela, só que ainda não foi para o banco de dados. Ele criou isso daqui, que é o Migration, que a gente chama. Como é? Não, é sim, eu só vou. Aham. Eu só vou dar um Rails DB Migration para fazer essa model que eu acabei de criar aqui funcionar. É só uma dúvida, vocês chegaram a entrar assim no. Arthur, vocês chegaram a entrar no terminal e usar lá o ponto .create, ponto .al? Aham. Tá. Ah, não, então eu vou passar por isso daqui, que eu acho que é uma parte importante. Aqui eu dei o Rails DB Migration, que é da tabela que eu acabei de criar, apareceu que foi criado no banco de dados. E agora, quando eu criei no banco de dados, eu vou ter as model. Lá a model do Movie que eu acabei de criar. Aqui eu só vou pôr uma validação, que eu acredito que vocês já viram semana passada, então. Mas só. Validates, name. Que é algumas coisas que o seu programa precisa ter para funcionar. Aqui eu só vou colocar a validação dele, que ele precisa estar presente. Deixar só o nome também, que eu acho que os outros não são muito necessários, mas aqui eu poderia colocar outras coisas também. Colocar um vírgula, colocar tamanho, definir um mínimo. Mas isso daqui são coisas que vocês vão aprendendo, acho que quando vocês vão mexendo, porque eu acho que só falando aqui, talvez vai ficar um pouquinho vago. Aí, beleza, então eu só vou entrar aqui no. Mas tem algo que eu nem fiz, que eu acho que eu devia ter. Que era só o Rails S, para rodar lá para ver se tá tudo funcionando bonitinho. Porque no Windows tem 50% de chance de funcionar ou não. Mas aí só rodar o Rails S para ver se ele vai funcionar. Aí o programinha vai carregar e se eu jogar localhost deve aparecer que bem-vindo, você está no Rails. Então tá funcionando tranquilamente. Aí eu vou aproveitar aqui, eu vou deixar o programa rodando, acho que nessa daqui que é um pouquinho melhor. No console do VS Code. Eu vou entrar então aqui no terminal do Rails, só para adicionar novos itens à tabela. Que eu acho que isso aqui é uma parte bem importante, porque na controller você vai fazer isso, só que através desse da controller, não do console, como eu vou estar fazendo aqui agora. Por exemplo, quando eu entro aqui no console, tem várias coisas. Eu tenho a model que eu acabei de criar, que é a move. Tanto se eu jogar um move pontual, a, opa, tem... Ah, é a validação que eu achei que escrevi um negocinho errado. Deixa eu só confirmar. Validates, name... Não, acho que tá certo, mas deixa eu só confirmar pra ver se não... Ah, show. Depois eu arrumo ali que eu não sei o que aconteceu. Mas, por exemplo, quando eu entro no console do Rails, eu posso utilizar aqui vários comandos, por exemplo, como o move, que é a model que eu criei pontual, que me retorna todos as, os elementos que estão dentro da model. Aqui no caso não tem nenhuma porque eu não criei nada. Aí eu posso criar, por exemplo, que vocês viram semana passada para criar, eu não preciso saber mexer no SQL em si, eu preciso saber mexer aqui no modelo que o Rails utiliza, que é no caso move.new, que aí eu posso aqui passar os parâmetros que eu vou utilizar, e depois eu tenho que dar um ponto .save, eu posso dar um move.create, que ele já faz o new e o save ao mesmo tempo. E então eu vou fazer isso, vou fazer um move.create, e aqui eu passo os parâmetros, no caso eu criei como um nome, vou colocar um nome, aí vírgula, aí o outro parâmetro que eu coloquei que é o ano,
Eu não sei se é esse, mas vai. E o negócio importante é ressaltar aqui é que quando você está utilizando, a maioria das coisas do Where, quando você está utilizando string, você precisa dar aspas. Aqui no caso o where, como ele é um integer, no caso ele é um int, ele não precisa para passar esse parâmetro. E o último acho que foi o studio. E aqui lá apareceu aquele. Não, é, naquele. Ah, eu acho que nesse momento era e depois. Beleza. Aqui vocês vão ver o comando lá. O comando em SQL ensina o insert, into moves, aí o nome, as coisas, e ele. Que é algo que vocês não precisam saber. Vocês só precisam saber, no caso, esse. Como criar aqui, passar os parâmetros certinho, porque o Rails em si ele já faz o banco de dados no fundo, assim, você não precisa saber muito. Aí aqui mostrou que eu inseri o Homem-Aranha. Tanto que se eu der um move pontual, vai me retornar o Homem-Aranha. No caso, o identificador dele, o ID comum. Aí se eu criar um outro vai ser o ID2, ID3. E também tem essas duas tabelinhas que eu não coloquei, mas já vem como padrão do Rails, que é o create e o update. No caso, quando que ele foi criado e o último momento que ele foi atualizado. Eu vou, acho que só criar mais um aqui, só para dar um exemplo melhor. E então você segue a mesma coisa, que é o array, ou move, no caso, o nome da, desculpa, o nome da model.create, aí você passa os parâmetros. O ano e o estúdio. Tá. Aí beleza, agora inseri outro, tanto que se eu der um move pontual, vai me retornar agora os dois. O Homem-Aranha com o ID1, que eu citei, e o segundo ID, que no caso do mundo do vagalume que eu acabei de criar. E aqui no console eu posso ver outras coisas, não tem só essa create, eu posso ver, por exemplo, um move.find, que ele vai encontrar o de acordo com o ID. No caso, o ID1 que eu acabei vai ser do Homem-Aranha, que é o que ele vai retornar. Eu posso fazer o find com o ID2, ele vai retornar. Opa, coloquei sem não. O ID2 ele vai retornar o segundo filme. Tem outras coisas como move.where, que aqui eu vou achar na tabela move alguma coisa onde que eu especificar aqui. No caso, eu posso colocar um nome e colocar Homem-Aranha, ou posso colocar também ID dois pontos e colocar um. E eu acho que uma coisa mais uma das primeiras coisas importantes, pode falar, Arthur. Sim. Também tem várias coisas. Tem, por exemplo, move. Eu posso fazer um move.where. E aí, nome, Homem-Aranha. Só que eu posso depois colocar um outro ponto e ponto first que ele só vai retornar o primeiro. Porque aqui quando eu ponho o ponto where e ponho, por exemplo, algum nome, ele vai retornar todos com aqueles nomes. Alguém ia falar alguma coisa? Ah, sim. Mas, vamos lembrar. E eu acho que uma coisa bem legal de se fazer aqui, que é utilizar, por exemplo, eu posso pegar uma variável, né, que eu vou fazer a variável filme, recebe move. Ponto, opa, find 1. Que eu fiz a variável filme e receber isso daqui, que é alguma coisa que vocês vão ver muito nessa controller. Tanto que agora se eu chamar o filme, ela vai retornar a mesma coisa. Acho que por agora, assim, de console, eu acho que só queria ver isso mesmo. Que algumas coisas meio basiquinha. E então vamos criar em si, agora começa a aula mesmo, vamos criar a controller. No caso, segue o mesmo modelo da model. É Rail só que em vez de model agora eu uso controller. E uso o nome da model. Só que aqui eu uso o nome da model no plural, porque eu vou estar trabalhando não só com um filme, eu vou estar trabalhando com vários filmes. Se eu fazer no singular também vai dar certo, se eu fazer em português também vai dar certo. Só que vai ter assim, você tem que se atentar a algumas coisas também no futuro quando você estiver mexendo com a model, que pode dificultar um pouco. Aí quando eu dou o RailG Controller Move, ele me cria a controller e um lugar lá em View que vai ficar as views lá que eu vou colocar nela. E alguns testes, helpers, mas daqui por enquanto não é importante pra gente. Aí, deixa eu abrir aqui agora ele criou a controller, a Movies Controller.
E aqui agora que eu vou começar a fazer realmente o back-end do site. Então, só para parar para pensar um pouquinho, tem algumas coisas assim que eu preciso ter, por exemplo, para algum produto em algum site meu. É como você vai, assim, por exemplo, você entrando na Amazon, tem lá a parte de livro, aí a parte de livro tem, por exemplo, uma view, acho que vou colocar como show, uma show, que é, por exemplo, a página inicial do que eu vou ter, eu posso ter uma create, que eu preciso criar um produto para mostrar, um edit, que eu preciso também editar o produto caso seja necessário, e um delete, porque eu posso querer deletar esse produto que eu acabei de fazer. Então, só seguindo esse padrão, acho que quando eu for criar assim, alguma coisa em algum site. Calma, eu me perdi um pouquinho. É, seguindo. Opa, aí. Seguindo nesse modelo, então, eu teria basicamente isso. Eu teria que. Ah, uma página de filme aqui, teoricamente, que eu estou criando. Então, eu vou querer ter uma página inicial. Que eu quero, assim, por exemplo, querer mostrar os produtos. O filme que eu tenho, eu posso ter uma página própria. Assim como eu estou em algum site, por exemplo, tem lá a página com todos os produtos, aí eu clico em produto, eu vou para a página só dele. Então acho que seria legal criar essas duas coisas. O create eu vou criar lá o produto, editar, editar, deletar, deletar. Então vamos aqui do começo, né? Que eu acho que o primeiro que eu tenho que. Aqui eu vou criando vários métodos que vão ser chamados depois na view. Então eu vou começar pelo primeiro que é uma base, que é o método que começa assim, def, e o nome do método. E aí fecha com end. E aqui eu vou chamar o que eu quero que esse método faz. No caso, uma página inicial. Então o que eu vou querer nele é só mostrar todos os filmes que eu tenho. No caso, eu teria que fazer um move pontual. Só que só isso daqui já não fica assim tão legal, né? Porque eu vou dar um move pontual, só vai ficar meio complicado como que eu vou estar chamando. Quer dizer, aonde que eu vou estar referenciando esse move, esse filme em si. Aqui uma coisa que é bem legal para você utilizar no modelo MVC é criar variáveis. No caso, eu criei uma variável que ela vai receber move pontual. E aí essa variável depois eu chamo ela na view. Então eu vou agora aqui na view, no caso ele criou aqui uma pasta move quando eu queria controller, só que não criou nada junto com ela. Então aqui eu teria que criar, no caso uma index.html.rb. Nós aqui utilizamos o HTML para fazer a view e a formatação da página e tudo. E o .rb significa que a gente pode utilizar Rails nesse HTML. Basicamente, HTML, eu acho que vocês ainda não viram isso, mas eu tenho que abrir a tag, aí eu chamo alguma coisa aqui, no caso o P eu chamo um parágrafo, eu tenho que fechar a tag depois. Aí aqui se eu colocasse um olá, lá na minha página teria um parágrafo escrito olá. Aí tem outras tags como H que referencia a hidden, no caso o título, eu posso H2 por exemplo e vai ter tipo um parágrafo só que um pouquinho maior. E o ponto .erb permite a gente utilizar as coisas como que eu disse do Ruby. No caso, só que aí eu teria que abrir a tag e abrir com porcentagem. Aí aqui dentro eu posso colocar algum código Ruby que vai funcionar na minha página. Por exemplo, aqui eu podia colocar um move.find1, só que ainda não apareceria na página, porque tem dois modelos que eu posso criar. Eu posso fazer o assim, que é basicamente aqui fica o código, onde que eu vou escrever, ou a mesma coisa, só que com igual. O que aparentemente, assim, teoricamente, vocês vendo da primeira vez não muda nada, mas esse igual é alguma coisa que eu vou querer printar na tela, na view minha. No caso, eu poderia querer fazer algum move assim, só que sem mostrar para o usuário. Só mostrando alguma outra coisa mais pra frente. Aí se eu quisesse mostrar, eu teria que colocar um igual na frente para dizer que essa linha aqui sim vai ser mostrada na view. Só que no modelo MVC fica meio chatinho, tipo, não é muito legal você misturar o que é de uma controller numa view. No caso, isso daqui pertence ao back-end do Rails. Não fica legal colocar um move.find no meio da minha página, apesar de eu poder. Então, por isso que eu crio essa variável, que é para poder chamar a, o que eu estou referenciando aqui na controller na minha view. E aqui já entra um conceitinho um pouquinho mais. Eu não eu acho que acredito que vocês tenham visto ele no
quando vocês viram o Ruby, que é o ponto .it. Ponto .it do... E aqui eu ponho algum nome que eu queira utilizar. No caso, o que isso daqui faz? Ele basicamente pega... Como eu estou fazendo aqui um move pontual, aqui vai receber um hash com todas as características que eu tenho no move. Então eu tenho move com id1, aí vai receber todos nesse move aqui. Eu tenho move com id2, vai receber todo aqui, porque eu estou utilizando pontual que referencia tudo. Aí o ponto .ish, é tipo um for. Eu pego e corro esse vetor, esse hash todo que eu tenho aqui em moves. No caso, ele primeiro percorre o que tem o id igual a 1, aí depois o id igual a 2, e assim por diante, até chegar no final. Então, tudo que eu for fazendo aqui, primeiro ele vai fazer para o primeiro filme, depois ele vai fazer para o segundo filme, depois ele vai fazer para o terceiro filme, e assim por diante. Então, aqui eu poderia agora utilizar o igual que eu queria colocar para printar alguma coisa. No caso, como eu mostrei lá no console, eu criei uma variável move recebendo um move.find1. Eu poderia essa variável pôr a variável.name, por exemplo, para retornar o name dela. Tipo assim, .name. Só que nesse caso, como eu estou recebendo aqui um move e está recebendo vários filmes, por isso que eu faço do .ish, eu utilizo a coisa que eu vou colocar aqui na frente. Aí no caso, aqui eu utilizo filme, .name. Ou seja, primeiro ele vai pegar o ID do primeiro filme, vai printar o nome dele. Depois vai pegar o ID do segundo filme, vai printar o nome dele. Só que isso daqui ainda não é necessário para fazer o site funcionar, porque ainda tem as rotas, que é um outro pontinho. Eu até não vou falar muito delas hoje. Eu não sei, assim, ou vai ficar pro Fernando falar, ou depois eu vou montar alguma, um textinho, um videozinho falando um pouquinho mais dela, porque eu acho que... Sim, só que ainda tem toda a parte. Eu ainda acho que vai ficar meio tranquilo, é meio complicado eu só falar, por exemplo, da controller e não citar o ponto .ish, o form, ou. De qualquer forma, eu vou mostrar aqui a maneira que eu acho que é mais simples que tem. Calma. Não, mas é basicamente o que eu. Tá, só que de qualquer forma, que eu acho que ainda vai ficar muita coisa pra vocês verem. Então eu só vou explicar assim. As rotas são basicamente o que. Quanto eu rodar aqui um Rails Routes, que são as rotas que eu vou ter no site, teoricamente não teria nada. Talvez tenha, porque o banco de dados meu já estava criado. Eu não sei se não lembro disso. Aqui, tem essas aqui, Rails Server Blob, mas isso daqui por enquanto vocês ignoram, porque isso daqui é só algo que tem no meu computador aqui. Mas tirando essas daqui que já estava no computador, tipo, não tem nenhuma como padrão. Então eu tenho que criar as rotas que vai fazer basicamente a ligação entre o back-end e o front-end. Aí no caso, se eu vir em controllers em routes, aqui eu posso colocar as rotas minhas que eu vou criar. Tem um modelo mais simples que tem, que é utilizando o resources. Resources, opa, movies. No caso, ele vai criar todas as rotas que eu vou precisar para move. Tanto que agora se eu vir aqui e dar um Rails routes, a barrinha que não era para ir. Mas se no caso, se eu der Rails routes, ele vai aparecer todas as rotas assim básicas que eu queria criar. Que era basicamente o que eu montei aqui no a coisa que é do mostrar, criar, editar, deletar. Aí eu só rodando, aí aqui ele aparece. Tem essas daqui que vocês por enquanto ignoram, que não era para estar aqui. Aí tem as rotas do Move, que tem as referências. Quer dizer, eu me perdi com a palavra, mas tem basicamente como que eu vou ligar o back-end com o front-end. Aí tem as. Como que eu vou criar, por exemplo, para criar a move.new, que é algo que eu vou criar mais para frente. Eu tenho que chamar o path dela, no caso o new move e path. É algo que por enquanto vai ficar um pouquinho confuso e eu acho que ficaria um pouquinho mais confuso se eu explicasse da outra maneira. E aqui, por exemplo, eu criei a index. A index, se eu olhar aqui, basicamente eu tenho que usar o moves e a barra. Aí no caso eu chegaria na página index. Tanto que se eu utilizar aqui barra moves,
pronto, eu cheguei na minha página index que eu acabei de criar. Que no caso, ele mostrou aqui. Essa daqui é uma maneira que é bem simplesinha você usar o Resource, porque ele faz tudo para você. Só que tem algumas limitações, por exemplo, se eu quero criar um método com nome diferente ou achar um caminho para chegar naquela rota com nome diferente, vai ser um pouquinho mais complicado. Tem uma outra maneira de utilizar a rota, só que eu acho que eu não vou entrar muito nela, que eu acho que a mais utilizada na Struct, pelo menos quando eu estava utilizando, era o Scope. No caso aqui eu teria que colocar Scope Movies, do... E aqui tem um... Aqui eu teria que montar cada rota individualmente. No caso, eu não sei qual caminho que eu vou ter que levar ela. Como que eu vou ter que montar e essas coisas. Mas se eu fizesse o resource e desse um hot pontual, aqui aparecia. Para index eu tenho que utilizar o get. Eu teria que utilizar o get. Aqui eu colocaria o lugar que eu queria que ele... A rota que eu fosse digitar no navegador que eu queria que recebesse. Eu colocaria um to, referenciaria a movies create. Não, movies index, que eu criei na controller, e teria o as, que era basicamente para definir o nome da rota. Aqui poderia deixar movies. Só que aqui eu acho que eu vou fazer que nem eu disse, deixar isso daqui para depois eu monto um videozinho ou um texto explicando melhor para vocês como funciona as rotas, que eu acho que senão vai ficar muito confuso. Mas basicamente quando eu uso o Resource Movies, eles criam todas as rotas principais, que é no caso todas as rotas que eu vou usar aqui hoje. Tanto que se eu rodar lá o localhost, colocar um barra movies, já vou estar na página que eu queria. Só que ainda a página não tá legal, né? Ela tá o olá que eu coloquei aqui na index, tá o olá como título e só o nome. Eu vou deixar isso daqui em um parágrafo que é uma tag do HTML, que é para dividir assim em uma linha cada coisa. E cada filme tem algumas especificações, no caso o nome, eu posso fazer também com o ano, posso fazer com o estúdio, tanto que agora se eu rodar já vai estar diferente a página. Vai estar lá o nome, o nome do filme, o ano, o estúdio, nome, ano. Só vou dar uma diferenciação um pouquinho maior. Só mudando aqui uma tag HTML. Isso daqui acho que vocês não precisam se ligar muito como funciona, porque é algo que vocês vão aprender mais fazendo. Então, beleza. Aqui eu criei, no console, eu criei dois filmes. E eu consegui já printar os dois filmes aqui. Eu já tenho então minha página inicial, o index. Acho que a próxima página que seria da hora criar seria a página de mostrar o item. No caso, eu vou criar Def Show, que ela vai mostrar um item individualmente. Então, aqui na minha controller é basicamente a mesma coisa que eu fiz na coisa de cima, que eu chamaria um movie. Agora eu chamei no singular porque eu estou tratando só de um filme e não aqui de todos. Mas aqui é meio diferente, porque se eu chamasse de movies e na rota ela chamasse. Na rota não, na view chamasse de movies, daria a mesma coisa. Então agora eu não quero mostrar o movies pontual. Eu não quero fazer mais isso, eu quero mostrar de acordo com algum parâmetro que eu passar. No caso, o find, foi o que eu mostrei lá com vocês, pode ser utilizado de acordo com o ID que eu passar aqui. Só que aqui eu não sei qual ID que vai ser, né, por causa de qual filme, por causa de qual coisa que eu vou digitar. Qual filme, quer dizer, na show aqui eu não sei qual ID que eu vou utilizar aqui, porque eu posso querer clicar no filme 1 e ver lá aquele filme 1, e depois querer clicar no filme 2 e ver aquele filme 2. Então aqui eu teria que passar um parâmetro. No caso, no Rails tem esse params ID. Opa, params 2.id. O params ID, ele pega basicamente como se eu tivesse aqui e eu queresse editar o barra 1. Aquele params ID pega esse barra 1 e aí eu sim vou conseguir diferenciar qual filme cada filme. Eu vou conseguir diferenciar cada filme. Então, basicamente, para mostrar a coisa, eu precisaria só disso. Então, nas rotas, por exemplo, se eu, quanto deu results, aqui já aparece a show, que eu tenho a padrãozinha. No caso, segue o mesmo modelo lá da movies, só que eu só precisaria do barra e do
número identificador. Então nas fotos agora eu não precisaria mexer mais. Então só precisaria criar aqui uma nova página. Aí, no caso eu vou criar show.html.erb. E aqui na show, então, eu só vou colocar um títulozinho. Vai ser mais sobre fechar o título. E aqui, algo importante é se ressaltar que aqui ele não pega mais vários filmes como em cima, aqui ele pega só um. Então aqui eu poderia, por exemplo, utilizar o movie.name, o movie.year. Não precisaria fazer aquele ish como eu fiz no index aqui. Eu não precisaria rodar o movies inteiro até para mostrar todos. Então aqui eu poderia simplesmente abrir a tag para eu poder usar o Ruby e fazer um movie.name. E, claro, também mostrar aqui, ao dizer que é algo que eu quero mostrar. Tanto que agora, se eu recarregar essa página. Isso, opa. Esqueci da arroba da variável. Legal. Mas, enfim, aí eu chamo a variável que eu criei. E aqui, no caso, eu quero mostrar o nome dela. Então, tanto que se eu colocasse aqui, eu colocasse um barra 1, que é o parâmetro que eu estou recebendo. Ah, eu acho que eu coloquei o nome alguma coisa errada aqui. Show.html.erb movie.find. Tá, tem. Opa. Oi. Ah, eu acho que eu não tinha salvado. Legal. Mas basicamente aqui, quando eu tô na página Movie, se eu quisesse ir para algum filme, por exemplo, filme com ID igual a 1, eu digito aqui o ID igual a 1, aí aparece lá que eu coloquei. Conhecer mais sobre Homem-Aranha, que é o ID igual a 1. Se eu colocasse ID igual a 2, apareceria esse. Se eu colocasse ID igual a 3, daria erro, porque não tem nenhum ID igual a 3. Eu ainda não tenho nenhum ID igual a 3 que eu não criei no meu console. E nem aqui na controle em si. Só que não é legal eu digitar o número aqui em cima. Então eu vou colocar aqui algum link na página inicial que leve eu até aquela página. Ah, claro. Uhum. É, não, o ID é o que vai acrescentando lá na coisa e ele é único. Aqui no caso vai referenciando, então, primeiro o filme que eu criar, o ID dele vai ser igual a 1. O segundo que eu criar, o ID dele vai ser igual a 2. E aí vai continuando. E é único, então não tem como ter dois iguais. Uhum. Que eu acho que não daria certo se eu fizesse isso. Eu tenho quase certeza que não daria certo, no caso. Ah, não,
você precisa de cada um para cada página. Pode ir. Sim, show. Show. Nossa, bem massa a explicação. Aqui eu só vou pôr mais informação a mais para continuar. Mas como eu disse, não é legal você ficar digitando aqui, por exemplo, o ID para você conseguir entrar na show dessa página aqui, ó. Então, aqui em cada item que tem no na minha moda, eu vou colocar um linkzinho para levar para show. No caso, então, aqui eu precisaria ir na index e aqui dentro do ish que eu fiz, porque vou referenciar aquele filme em si. E aqui tem uma outra coisa que o Reels tem, que é o link to, que basicamente vai levar você para alguma página para você pedir. O Reels também tem o button to, que também é quase a mesma coisa, mas se eu não me engano, o botão você precisa passar a. Nossa, esqueci o nome. O, o que você está fazendo, se é um get, se é um post, se é um delete. Então aqui eu só quero acessar aquela página, eu vou fazer um link to. E basicamente a link to, button to, ele segue um padrão, que é o nome. Aí aqui, entre aspas, eu coloco o nome que eu quero
ter lá no meu link, no caso eu vou deixar como mostrar mais, vírgula, e aqui eu coloco a rota que eu tenho. Nossa, mas eu não sei a rota, então eu poderia dar um Rails routes, e a rota nada mais é que o move, movies e o path, calma aí, eu me perdi um segundo. Sim, essa rotas é que mostra aqui mesmo, no caso a move, aí aqui eu teria que dar o underline e o path, que eu vou ter que passar o ID meu. Ficaria mais ou menos assim, move, underline path, e aqui o ID meu. Mas como eu já estou fazendo esse ish aqui, eu poderia basicamente jogar o filmes. Que o filme aqui, no caso, quando tem o ID 1, ele referencia ao primeiro filme. Quando tem o ID 2, referencia ao segundo filme. Então, se eu rodar aqui de novo o programinha, vai estar mostrar mais. Se eu clicar nesse, vai para o ID 1. Se eu clicar no segundo, vai para o ID 2. Se eu tivesse mais, continuaria assim. Aqui basicamente então eu já tenho a minha index, que é mostrar todos os produtos, a minha show que é para mostrar só um. Então acho que o próximo que a gente poderia criar seria para criar o produto em si. No caso, aqui é um pouquinho diferente como o Pedro falou, que eu precisaria do new e do create. Opa, aqui já vai para o padrão. Que basicamente eu criaria uma variável que receberia o move.new. Só que aqui, basicamente, no que eu vou ter que mexer é na create. Teria que fazer a mesma coisa, move, recebe move.new, só que aqui eu teria que passar os parâmetros que eu vou receber do usuário. Aqui também eu poderia colocar create, só que eu acho que isso não seria legal porque eu seria melhor num programinha eu criar, depois salvar, aí ver se dá erro do que simplesmente tentar o create logo de cara. E aqui é uma parada um pouquinho diferente, que é que eu posso passar os parâmetros meus direto aqui. Que opa, seria basicamente params.require, que basicamente eu tenho quase certeza que aqui eu estou errando um pequeno. É, não, sim, eu só estou mostrando que basicamente existiria esse. Move.require. Ah, sim. Não, eu acho que é primeiro requerir, depois permitir aqueles. Então, eu faria o params require que eu requeria da model minha. E eu permitiria. É, que eu permitiria o que eu quero passar. No caso, o name, o where. Opa, preciso de dois pontos. Where, no caso, o estúdio. Só que isso daqui não seria muito legal, porque primeiro eu posso querer utilizar o parâmetro não apenas aqui no create, mas em várias outras coisas. E simplesmente jogar aqui no meio da model não assim seria algo muito legal. Tipo, mas o normal que se utiliza é criar um método private. Opa. E aqui dentro dele eu jogo as coisas assim um pouquinho mais importantes. No caso, eu definir lá o parâmetro que eu quero passar. Aqui seria a mesma coisa, eu criaria um método com algum nome que eu queira. Eu vou colocar move params. E aqui eu colocaria em si o parâmetro que eu vou requerer na página. Tá, mas esses parâmetros aqui, aonde que são eles, de onde que eles surgem, vai dar para entender um pouquinho melhor quando eu estiver criando aqui a view. Aí, o próximo passo então é criar a view. Eu vou criar a new.html.erb. E nela eu vou... Na verdade eu não terminei aqui de fazer essa parte, porque aqui eu criei um método, só que eu tenho que chamar ele, então.
Eu tenho que fazer move params. E aqui eu poderia fazer um move.save. Estaria certo o programa. Depois eu poderia redirecionar para uma página. Só que tem um caso que nem sempre meu programa vai dar certo. Que pode ser que ele tenha uma validação de o nome é necessário, mas não tem nome, então acaba que não vai criar o filme no meu banco de dados em si, caso não esteja correto. Caso tenha alguma coisa que não funciona. Tipo aqui eu tinha criado o validate name presence true. No caso, o nome ele tem que ser verdadeiro para eu conseguir inserir algum item nessa model, a model move. Então aqui normalmente a gente utiliza um outro negocinho do Rails. Eu sei que é bastante coisa assim, só que quando vocês vão entendendo, quando vocês vão mexendo um pouquinho mais, já fica bem automático. No caso a gente utiliza o begin, o rescue, o ensure e que isso daqui é uma maneira de você saber se deu erro e se der erro, como prosseguir, basicamente. Porque aqui eu vou tentar então dar um move.save e só que aqui eu tenho que colocar um exclamação. Porque essa exclamação, tipo, se eu desse um ponto save, só vai dar a mesma coisa. Se eu colocar uma exclamação, vai dizer que toda a exceção vai ser capturada depois. Então, é isso que eu quero aqui. Eu quero tentar, ou tentar fazer alguma coisa. Se não der certo, eu capturo uma exceção. E, independente do que acontecer, eu vou fazer essa última linha aqui, caso eu queira. Então, aqui, caso deu certo. E aqui é caso ocorra exceção. Ou caso deu errado. Não. Beleza, então aqui eu vou salvar. Caso deu certo, eu mostro alguma coisa. Caso deu errado, eu mostro uma outra coisa. E independente dos casos, quando eu estou criando alguma coisa, seria legal eu retornar para a página inicial. Ou posso retornar para outra página, como achou mesmo, mas aqui no caso eu vou retornar para a página inicial. No caso eu vou dar um redirect to... Oi? Uhum. Ah, acho também... Mas só deixar que... caso continuasse aqui eu teria que redirect to, aí eu passaria a rota. No caso a rota... Da, a rota da index minha, no caso, é moves path. Só que então seria a mesma coisa aqui. No caso, eu criei o programa, passei os parâmetros, só que eu não sei se ele salvou. Então posso dar um if move.save. Aí caso deu certo eu faço alguma coisa, caso deu errado eu faço alguma outra coisa. Como por exemplo, por enquanto aqui eu não vou fazer nada. Eu vou criar a vir, que é a create no caso, e depois eu volto aqui para dizer, se salvou eu faço alguma coisa, se não salvou eu faço outra coisa, independente dos casos, eu vou redirecionar para a página index. Então, vindo na... Pode? Claro. Não, não dá problema nenhum. É até melhor sim utilizar, porque aqui eu vou estar mexendo com um filme específico. Aqui eu também vou estar mexendo com um filme específico, mas aqui no caso criando, aqui no caso mostrando, mas ele só fica referente no lugar onde que na sua própria view. No caso, o show, essa parte aqui ela vai ficar apenas referenciada a show. Aí a parte de create, esses move aqui vão ficar apenas referenciado a new.
a index, a mesma coisa, só que para index. E assim vai indo. Show. Uhum. Acho que não pegaria também, acho que daria um erro. Show. Aqui continuando então, se ele salvasse, ele faria alguma coisa, se não salvasse, faria outra coisa. E independente dos casos, eu voltaria para index. Então eu vou criar aqui agora no caso a view e da new. Eu vou começar com um título, só para criar um novo filme. E aqui entra uma outra paradinha do Rails. É, eu sei que parece muito, mas teoricamente aqui as mais importantes que eu acho nessa aula vão ser a ish, que é basicamente o for, quando eu falei para vocês que vai rodar aqui todo o move e para cada um vai fazer essas coisas que eu defini aqui dentro. E tem também outra coisa do Rails que é muito interessante, que é o form for. Aqui a sintaxe seria basicamente a mesma, nome, eu passaria a variável, do e filme. Que seria, se eles prestarem atenção, é a mesma coisa que que o Wish faz. Mas esse form é basicamente para um modelo mais simples, para eu querer passar os dados para minha controller futuramente. Porque aqui eu posso simplesmente fazer um botão, no caso eu tenho essa opção aqui, eu tenho form, aí que nele, quando eu clico nesse botão, que no caso vai ser o nome filme submit, opa, tá certo, submit, quando eu clicasse nesse botão, é, as coisas que eu tenho, não é coisa, desculpa, eu me perdi um pouquinho. Mas quando eu clicasse nesse botão, os parâmetros que eu vou definir aqui agora que eu vou receber do usuário vai ser passado para minha controller. No caso, ela requer esse parâmetro, que é o nome, o ano e o estúdio. Então, eu vou criar aqui os parâmetros, né? Vou criar... Aqui já é um modelo do Rails, que no caso eu ponho o nome, text, field, name. No caso aqui ele vai criar aqueles
text box lá que eu tenho para receber, para o usuário poder digitar alguma coisa. Eu vou até colocar um textinho aqui na frente para ficar mais bonitinho e mais legível de se ver. No caso, aqui, nome. Então, aqui. Lembrando que quando não tiver essas coisas aqui, esse abre tag, porcentagem, depois porcentagem, fecha tag. Quando não tiver isso, é tag, é coisa que eu estou fazendo aqui no próprio HTML. Tipo aqui. Criei um header e coloquei um texto dentro. Aqui eu criei um parágrafo, coloquei um texto dentro, coloquei o text field dentro desse parágrafo também. Só que eu precisaria também para o ano. Opa, precisaria para o ano e para o estúdio. Year Studio. E aqui basicamente o form for, ele pegaria as coisas que eu vou digitar aqui, nesse filme text field, nesse outro filme text field, nesse outro filme text field. Que no caso é text field porque tudo eu posso digitar aqui como texto, mas tem outras coisas que não apenas text field. É, pode ser também. É uma outra. É que se colocar como text field também dá na mesma, mas ficaria até melhor colocar um ano como o number field. Isso daqui é alguma coisa que vocês não precisam se preocupar muito, porque, nossa, eu não sei como que eu. Qual que é o nome do negócio que eu vou ter que chamar, se é text field, se é text alguma coisa. Isso daqui é mais vocês vão aprendendo na prática de quando vocês vão implementando as controllers em si. Então, basicamente eu tenho a minha new criada. No caso, eu tenho um título, aí aqui tem o nome, algum lugar para eu receber o nome que o usuário vai editar, o ano a mesma coisa, estúdio a mesma coisa. Eu vou ter um botão para enviar todas essas informações para minha controller. É, antes de testá-la certinho, eu só vou fazer aqui um botão que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Um botão não, né? Um link. Fazer a mesma coisa. Oi? Ah. Uhum. Não, eu vou fazer isso enquanto eu vou fazer o flash. Mas aqui ainda não. Não, mas dá pra. Só que aqui eu acho que ainda não tem nada para printar no puts, né? Que normalmente vai fazer isso com exceção. É que aqui eu não sei o que, que eu colocaria aqui no puts para mostrar se seria o move save. Que não. Isso. Uhum. Aqui no caso, puts, aí eu. Como que eu chamaria os parâmetros? Ah, show. Esse puts aqui é algo que vai rodar no terminal em si, enquanto eu estiver rodando o Rails. Até porque tudo que eu estou fazendo aqui está rodando no terminal. Por exemplo, se eu recarrego a página. Opa, foi para um erro. O validates. Tem alguma coisa errada nesse validates? Eu realmente não estou conseguindo enxergar se tem alguma coisa. Validates. Name. E presence. Tem um N a mais. Show. Então o nome só vai. Para eu criar uma
alguma coisa na minha tabela Movie, eu preciso pelo menos passar o parâmetro de nome. Show, mas como eu disse, então, cada vez que eu recarrego aqui, entre alguma página, aqui está rodando no terminal o Rails como backend. Então, se eu colocar o puts, vai depois aparecer lá no terminal o que eu acabei de colocar. Então, eu tinha parado, acho que era aqui, que eu queria colocar um link para eu poder criar novas coisas. Quer dizer, poder inserir novos filmes na minha Model Film Movie. Show. Aqui segue o mesmo modelo lá no de cima. No caso, eu ponho o nome, posso colocar criar novo filme. E aqui eu passo a rota. Ah, não sei a rota, eu posso olhar no meu Rails Routes. Ou simplesmente nas minhas rotas aqui no Routes, caso eu tenha criado um pouquinho melhor. Mas no caso, a rota para criar é New, Move e o path que eu vou ter que passar. Então, New, Move, path e eu acho que é isso. É, vai. Mas travou faz muito tempo? Ou... Ah. Não, basicamente eu criei um link aqui para poder criar um novo filme. Que no caso segue o mesmo exemplo daqui do de cima, que é eu ponho o link to, ponho o nome que eu quero receber aqui, e aí ponho a rota lá que eu vou utilizar. No caso, a rota do para criar um novo filme, New Movies e o path. Aí se eu clicar agora, pode ser BR, não foi, mas se eu clicar agora aqui em criar novo filme, ele vai me levar para a página que eu acabei de criar no New, que era aquele fórmula que eu falei, tem o nome e alguma coisa para receber, o ano alguma coisa para receber, e depois um botão. Eu posso colocar outro filme aqui. Colocar outro filme, colocar o nome, estúdio, algum estúdio, e se eu criar, vai aparecer o nome aqui agora já na index. Que a index, como eu disse lá, ela faz referência a todos os filmes, então todos que eu adicionar, elas vão estar aqui. Se eu clicar em mostrar mais, vai aparecer mais sobre esse filme que eu acabei de criar. Só que tem algumas coisas assim que não é legal, porque, por exemplo, se eu clicar em... Eu acabei de criar um filme e não me deu um aviso nenhum. Ah, eu não sei se criou o filme, não sei se não criou o filme. Se eu clicar aqui sem nenhum parâmetro, eu sei que não vai criar nenhum filme, porque tem o parâmetro do nome ser presente, no mínimo. Então não cria nenhum filme, só que também não me dá nenhum aviso. Então, por isso tem o que a gente... o negócio aqui é chamado de Flash, que é basicamente aqueles negocinho lá quanto, eu vou digitar um e-mail. Nossa, mas o e-mail foi inválido, aparece uma mensagenzinha lá, que só me conta eu recarregar a página depois de um tempo. Isso daí são coisas mesmo que vão definindo. Então, aqui eu vou criar um flash para poder fazer justamente isso. No caso, eu crio um flash, notes, e seria basicamente isso. Só que eu precisaria chamar ele, né? E eu, como eu montei a minha controle, eu já tenho um negócio para chamar ele. Que eu fiz aqui, ó. Se o filme for salvo, eu faço alguma coisa. Eu posso aqui atualizar aquele flash. Então, se o filme foi colocado lá certinho, depois vai aparecer lá um flash na página inicial que foi adicionado. Caso o filme não foi salvo, eu posso fazer um outro flash, quer dizer, um flash para receber uma outra mensagem. Que, por exemplo, uma mensagem falando que deu erro. Então aqui eu posso fazer um flash, montar da mesma maneira que eu montei lá, flash notes, que eu montei aqui no index, flash notes, e sim, sim. Esse daqui, como não tem nada aqui, por exemplo, se eu recarregar a página, não vai aparecer nada. Porque eu não tenho nada ali no Flash, não tem nenhuma mensagem. A mensagem eu estou pondo aqui agora.
No caso, eu teria que colocar um flash notes e aqui uma mensagem que eu queira. Eu posso colocar filme criado com sucesso. Eu posso ainda dar uma melhoradinha colocando uma tag que tem no Reels, que é essa do hashtag abre e fecha colchetes, que isso daqui, quando eu queria essas duas aspas, eu estava basicamente escrevendo o texto aqui, só aqui não ia entender nada do Ruby. Só que quando eu faço isso, essa parada de hashtag abre e fecha colchetes, aqui eu posso colocar alguma coisa do Ruby. Como por exemplo, eu posso criar a variável que eu salvei, ponto .name, caso foi criado certo. Opa, eu criei. Pode ser que sim, eu ainda criei no lugar errado, no lugar que você deu certo aqui em cima. Tá travando muito? Alô? Ah, para mais. Ah, mas se tiver mais alguém travando, é só avisar, tentar. Deixa eu ver se eu consigo fazer algo aqui pra melhorar. Mas aqui no caso tá dando uma. Ah, então só dando uma recapitulada no que eu fiz até agora. Eu tenho lá index, eu chamo tudo, a show que eu chamo só um parâmetro aqui específico, quer dizer, com um ID específico. E a create, eu chamo ela, faço um move.new, passo os parâmetros através de um método privado, que é o mais correto de se fazer, e depois tento salvar. Se eu conseguir salvar, se move.save é verdadeiro, se eu conseguir salvar, eu atualizo o flash com sucesso, e caso dê errado, eu posso colocar um falha ao criar filme. Posso fazer a mesma coisa aqui também. Na verdade, aqui eu não sei porque não criou o filme, mas eu vou deixar assim por enquanto, só para mostrar para vocês. Ah, ok, fiz algum end. Sim, cometi algum end a mais no meu. Ah, eu esqueci que o if não tem end. Tá, mas basicamente agora se eu tentar criar algum novo filme, passando aqui como parâmetros, vou deixar esses mesmos, estúdio. Aqui agora atualizou o. Teve aquele flash lá que o filme, o nome do filme, foi criado com sucesso. Tanto que se eu recarregar a página, como eu disse lá, agora não vai ter mais nada inserido naquele flash. Então o flash aqui teoricamente está vazio e ninguém consegue ver ele. A mesma coisa acontece aqui que eu fiz, caso eu não consiga salvar. Então, caso eu não consiga salvar, caso eu não tenha nenhum nome, vai aparecer um erro. Falha ao criar filme. É, eu acho que de create seria isso que eu teria que fazer. Então. Ah, putz, é mesmo. Esqueci disso. Tá, criando o filme. Aí, aqui foi criado e foi imprimido as duas coisas lá que eu fiz aqui com puts. Puts param e puts move param. É... Calma aí. Ah, eu acho. O puts param seria toda essa parte aqui do. Por exemplo, ele tá pegando. Calma, eu me perdi um pouquinho aqui, Estevão, mas acho. Uhum. Assim. Sim, esse é outro.
Essa é a importância lá de ter só um método aqui específico privado para eu conseguir passar os parâmetros para minha model. Então, opa, já fiz a coisa. Agora eu já fiz a create, a parte lá de mostrar as coisas, então vamos fazer a edit. No caso, se eu quiser editar algum parâmetro, que agora eu já consigo criar, eu já consigo visualizar. Então aqui segue o mesmo padrão de criar uma coisa. Eu preciso criar o método edit, criar uma variável move, passando move. Opa, aqui é diferente, no outro eu fiz .new. Aqui agora eu vou ter que passar uma variável que eu quero editar. Então tem que achar a variável find, usando a mesma maneira que eu utilizei aqui no show, que eu queria visualizar apenas um filme. Aqui eu quero editar apenas um filme, então usa a mesma coisa, que é o params, id, que vai ser o número o parâmetro que eu vou passar na minha rota lá, aquele /1, /2. E eu preciso do def update. O def update ele segue o mesmo padrão desse daqui. Eu vou ter que, basicamente o mesmo padrão, que eu vou ter que passar o move.find, achar ele, depois tentar atribuir novos parâmetros, aí caso deu certo eu faço alguma coisa, caso deu errado eu faço outra coisa. Então ficaria mais ou menos move.update, que é alguma outra coisa que eu posso utilizar até lá no Windows Console, mas até esqueci de fazer isso. Move.update, e aqui eu vou passar a mesma coisa, eu vou passar os parâmetros que eu criei lá embaixo. Porque aqui eu fiz como new e passei os parâmetros. Aqui eu posso fazer a mesma coisa com o update, que no caso ele vai verificar lá se os parâmetros são verificar lá os parâmetros que eu vou digitar e aí atualizar. Ou não atualizar caso dê erro. Então eu vou fazer da mesma maneira ali de cima, se move.update. Na verdade aqui eu me perdi um pouquinho. Estevam, sabe se eu fazer isso daqui daria certinho? Ou se eu teria que passar aqui dentro? Pensando melhor, eu vou fazer da outra maneira que eu ia fazer aqui em cima, que é uma maneira que o Ruby dá, que é basicamente fazer isso. Se der certo, eu faço alguma coisa, se der errado, eu faço outra coisa. Eu acho que é até um pouquinho mais certo de visualizar, um pouquinho mais fácil de visualizar, que é chamado begin em rescue ensure you end. No caso, eu vou tentar fazer alguma coisa, aí, no caso, eu vou tentar salvar os updates. Aqui tá faltando. Uhum. Ah. Não, era questão de eu fazer o if ao invés de usar o begin, rescue, ensure. É. Mas eu vou. As dois seria basicamente a mesma coisa, no caso. Aqui testa se salvou faz isso, se não salvou faz isso. E aqui também, testa se eu conseguir dar update. Se salvou, eu continuo aqui nessa linha. Se não salvou, aí eu faço essa parte de baixo, que é lançar a exceção em si. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima, que no caso, deu certo.
consegui fazer o update, então filme, não sei o que lá, foi alterado com sucesso. Ah, caso deu errado, eu posso lançar uma outra, eu posso fazer um flash, a mesma coisa que eu tinha feito, notice e falar deu ruim. Ou como eu estou tratando exceção aqui nesse caso, toda exceção é jogada para cá, então eu poderia imprimir essa parte. Opa, eu poderia imprimir isso daqui, porque isso daqui já mostraria os erros que eu tive ao alterar. Independente das duas coisas que acontecer, eu vou redirecionar para a página index. O pessoal do trainee, só acho que avisando aqui um pouquinho, eu tô gravando aqui a aula hoje, mas acho que vai ficar um pouquinho melhor se eu regravar a aula, fazer ela num tempo menor, porque aqui já vai dar mais de 1h30 só de aula e talvez ficou um pouquinho complicado. Então acho que eu vou fazer um videozinho depois mais resumido, um pouquinho mais conciso, para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Então eu basicamente criei aqui a minha update, que foi, tentei salvar lá com outros parâmetros. Se deu certo, faço isso, se deu errado, faço isso. Então eu só preciso criar a última view aqui minha, que seria a edit.html.rb. A edit ela nada mais é que a mesma coisa que a new. Porque aqui na new eu estou pegando lá fazendo lá um formulário para passar as informações que eu vou digitar aqui. A edit vai ser a mesma coisa, só que a diferença é que as informações, algumas já vão vir preenchida, porque eu já vou ter ela assim no meu banco de dados. Só vou editar filme. Tanto que agora eu só vou criar na index a mesma coisa que eu fiz aqui, um link para editar para eu conseguir acessar aquela página. No caso, link editar e vou passar o parâmetro que, pois não sei o parâmetro, eu vou ter que vir aqui. Não, é o edit move. Aí edit move path. Só que sem isso. Que aqui eu não estou passando nenhum parâmetro que nem aqui no mostrar mais. Ah, putz, eu esqueci que aqui eu pego um parâmetro e não pego algo de novo. Então erro meu, precisa do parâmetro. E a mesma coisa que eu falei lá, o link to é algo que assim vocês vão aprender mais fazendo. Mas segue um padrão, link to, nome e a rota. Caso eu não souber a rota, eu abro meu Rails Roots e descubro qual rota que é. Então se eu clicar aqui agora em recarregar a página, vai mostrar aqui, eu posso clicar em editar e aqui já apareceu lá com novos, como eu disse, é a mesma coisa que a new, só que aqui, quando eu já tenho o parâmetro, aparece que tem. Então, a pedido do Arthur, eu vou mudar para Sony. E se eu fizer um update, vai aparecer aqui o flash aqui embaixo. Normalmente o flash fica em cima, eu só pus aqui embaixo para ficar um pouquinho melhorzinho, mas aparece o filme Homem-Aranha foi alterado com sucesso. Mas se eu tentasse passar alguma coisa inválida, tipo, eu preciso do nome, então se eu tentar editar alguma coisa sem nome, vai aparecer aqui o erro lá, só que agora eu não estou imprimindo uma mensagem, eu estou imprimindo a exceção que eu capturei aqui. Então ele aparece. A exceção, o nome não pode ser vazio, que é o que está na minha validação aqui o nome precisa ser presente. A edit, como eu disse, é a mesma coisa, quase a mesma semelhante assim ao new. Então eu acho ela bem tranquilinha. E por último, acho que só precisa da delete. A delete, no caso, então, eu vou criar um método chamado destroy. E aqui, vamos parar para pensar um pouquinho. O que, que eu preciso? Eu preciso capturar, eu preciso dizer qual filme eu quero destruir. Então, pego uma variável, pego move.find, aí a mesma coisa, eu quero passar um ID. Eu passo os parâmetros
params id. Opa, escrevi errado. Show. Params id. O que eu vou fazer com essa daqui? Eu poderia simplesmente dar um move.destroy. Só que como eu disse, a maneira que a gente faz aqui seria lá com tratamento de exceção, ou também pode ser utilizada essa daqui para... Porque eu posso fazer ela tentar editar apagar algum filme, pode estar errado, então é melhor eu me precaver contra isso. Então eu vou fazer no mesmo modelo ali que eu fiz ali em cima, só para vocês verem que... eu vou tentar aqui, dar um move.destroy. Show, e aí se der certo, eu faço a notícia que deu certo. Filme tananã foi destruído ou apagado. Caso deu errado, eu imprimo a exceção que deu errada. Independente dos casos, seria massa redirecionar para a página inicial. E a destrói é basicamente isso. Que, assim, dá para perceber que quando você faz um, os outros são quase que a mesma coisa, são bem similares para entender. E aqui então eu só precisaria chamar aqui onde que eu quero destruir. Eu vou colocar aqui no caso na página inicial um botão para destruir. No caso então, vou colocar um button true. Como eu falei, o button true segue o mesmo exemplo, então é o button true, eu coloco o nome, apagar. Eu passo a rota. Caso eu não soubesse que a rota seria move path, eu teria que abrir aqui, vir na destroy, ver que ela é só move, passar o move path, move path. Só que chega um momento que, é a mesma rota que essa, move path, e eu passo o parâmetro. Só que aqui nesses casos, não nesses casos, por exemplo, em destroy eu tenho que passar algo a mais, que é o método, o que eu vou fazer com aquela variável. Por exemplo, eu tenho uma rota move, mas essa rota move, ela pode mostrar o filme aqui. A move path, ela pode mostrar todos os filmes, por exemplo, caso eu criar lá na rota. Então eu teria que diferenciar o que seria isso daqui. Eu teria que colocar qual método que é. Posso colocar qual método que é o que está definido aqui também na rota. No caso, método não, a referência, eu esqueci o nome, mas vou chamar de referência. No caso, a delete. E eu acho que se eu fizesse basicamente isso, ter criado a controller, ter criado um botão que passa o parâmetro lá que eu quero destruir e o método que eu quero fazer que é destruir, já estaria aqui, eu já conseguiria apagar. No caso, eu tenho o olá que eu quero apagar. Eu cliquei, o olá apagou. Só que eu ainda posso dar uma melhoradinha nisso. Eu posso colocar um data confirm, que é basicamente aquela janelinha lá que aparece perguntando se eu quero realmente apagar aquilo. Tipo, você tem certeza? Você que quer apagar. Agora se eu viesse aqui, clicasse um botão apagar para ver se seria a janelinha. Você tem certeza que quer apagar? Eu poderia até colocar, que nem eu fiz lá antes. Você tem certeza que quer apagar? Eu abriria hashtag colchetes. Aí passaria o nome aqui. No caso, filme.name. Posso testar agora a mesma coisa. Você tem certeza que quer apagar Interstellar? Sim. E aí aparece, foi apagado com sucesso. Caso desse erro por algum motivo, apareceria que teve algum erro. E aqui na controle, eu acho que talvez vocês devem estar pensando, é um negócio meio padrão, tem que seguir isso e tal, tal, tal. Não, eu poderia simplesmente colocar um def aqui, um Studio Ghibli, um end, e aqui eu poderia fazer o método que eu queria. Por exemplo, aqui eu posso pegar um move.where name não, Studio é igual a Studio Ghibli. Eu teria que criar uma view, mostrar lá
Aí na view lá, depois chamar o move, eu teria que. O único problema de fazer isso, eu teria que arrumar a rota. Porque quando eu faço o resource, eu tenho apenas as rotas padrão. Mas daqui, como eu falei, é algo que eu vou mandar para vocês ainda essa semana, ou um videozinho que eu vou fazer, ou um documento para vocês verem melhor como funciona isso, todas as referências. Mas é só algo assim, tô mostrando que pode fazer. Eu posso criar qualquer método aqui e criar uma view e aí lá criar uma rota que vai funcionar no meu site tranquilamente. E eu acho que foi tudo em relação a controller. Eu acho que talvez vocês não vão ter muita dúvida, porque é algo que é, assim, foi uma aula, foi um pouquinho corrida, e talvez vocês não tenham entendido muito. Mas caso tiver alguma dúvida, quiser falar agora. Caso não tiver também, eu tô aí o treino todo aí disponível para responder a dúvidas. Eu também acho que só eu tinha salvado um sitezinho que eu acho que foi nesse site aqui que eu aprendi a fazer a controller. No caso, quando eu tive a aula, eu também fiquei com bastante dúvida e eu não. Assim, era para entregar a lista, eu não sabia mais ou menos como fazer. Aí nesse site, assim, vocês. Depois, caso tiverem assim, um pouquinho mais de dúvida, você entra em contato comigo tranquilamente. Acho que todos os monitores também estão aí disponíveis. Mas também tem esse site que eu acho que é um negócio muito legal que se para vocês aprenderem o controle, porque aqui faz o passo a passo, desde criar, aí faz criar controller, aqui ele usa o DBSeed lá para criar os parâmetros que eu quero. Aqui ele faz passo a passo como fica tudo, aí no final ele mostra. É um pouquinho diferente, mas diferente eu acho que só no caso de capturar a exceção. Mas em geral é algo que eu acho assim bem legal também, caso queira aprender. Caso esteja com dúvida e quisesse um pontapé inicial. E também só lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo de que, Du, não sei como criar uma controller, você pode entrar em contato comigo. Mesmo que não seja de controle, acho que eu estou à disposição para ajudar. E caso tiver alguma dúvida e alguém queira comentar agora. Ah, na verdade, isso daqui é um. Tipo, tem um Medium que bastante coisa que você procura em Rails tem alguma pessoa que construiu aqui. Aqui nesse exemplo aqui, é, tipo, uma pessoa, ela criou, no caso, essa Nancy aqui 07, isso. Aí essa Nancy, opa, eu só comentar aqui. Uhum. Mas em geral, acho que a maioria das coisas que vocês pesquisar, aqui por exemplo, acho que era, por exemplo, se eu precisasse CRUD in Rails, eu acho que eu acharia esse. Aí aqui tem, me ajudou muito. Não sei, o Medium em geral, teve bastante assim, pessoa que posta bastante coisa, então acho que vocês pesquisarem, a maioria das vezes em inglês, que esse site aqui é em inglês, mas deve achar tranquilamente. Mas em geral, em controle, eu achei isso daqui que é muito bom porque explica bem de boinhas assim, vai passo a passo, cria index, aí cria view, aí cria show, cria view, e na rota também faz um pouquinho diferente. Mas bem massa. Lembrando também qualquer dúvida, tô aí.